No comando, Bruno Mendonça, jornalista e empreendedor, CEO da Target Agência Produtora. Em 17 anos de carreira, foi apresentador e diretor de programas de TV, editor de revistas e livros de negócios e fundador da TV Nativa. Também lançou no Brasil o braço esportivo da Momentum, ao lado de Emerson Fittipaldi e Washington Oliveto. Começa agora o Marcados pelo Sucesso. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Marcados pelo Sucesso. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar ele, que não é o Silvio Santos, mas é o Homem do Baú, é conhecido como Homem do Baú. Eu estou falando do Osmar Oliveira. Osmar, super prazer em receber você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu, né? Uma satisfação estar aqui, poder contar um pouquinho aí da nossa história, da história da Ford Truck. Vamos lá. Gente, o Osmar Oliveira ele tem 46 anos e há 6 anos atrás ele fundou a Ford Truck. E eu queria muito que você falasse um pouco disso, a Ford Truck Soluções sobre Rodas. O que você define de forma mais objetiva, o que são essas soluções sobre rodas que você oferece para o mercado? Olha, hoje basicamente a Ford Truck está olhando para duas vertentes, né? Uma vertente que é para atender a necessidade de transporte de carga, então nós fabricamos baús de alumínio, baús lonados, mais chamados de siders, e carrocerias abertas, são as carrocerias carga seca, tanto as padronizadas como customizadas para todo tipo de necessidade do cliente, né? E a segunda vertente, que é a mais nova, são as unidades móveis, né? Então a gente está olhando muito para o empreendedor, né, que está buscando trazer mobilidade para o negócio dele, embarcando o negócio sobre uma van ou sobre um caminhão de pequeno porte. A gente está olhando muito para unidades móveis sobre chassi. Agora, Osmar, salvo engano, as unidades móveis nos Estados Unidos e até em outros países da Europa já acontece há muitos anos, já é um mercado sólido. No Brasil isso é mais recente, acho que tem menos de uma década desse tipo de operação aqui no Brasil, não é isso? Sim, tem menos de uma década. Eu acho que a gente até viu algumas coisas um pouco antes disso, mas pegou fogo mesmo de uma década para cá, e eu diria que talvez de 5, 6 anos para cá, com a chegada dos food trucks, né? A gente até comenta que o Brasil ele começa pela parte mais complexa da coisa, porque o food truck eu acho que é a unidade móvel que envolve um trabalho maior, porque ali você tem, além da necessidade de uma unidade móvel isotérmica, né, para poder ter a questão de temperatura, mas você tem gás, você tem a parte de Anvisa para trabalho com alimentação, você tem energia elétrica, então ele é um pouco mais complexo. Sim. Agora o mercado está começando a enxergar outras alternativas, né? Então você já começa a ver barbearias, consultórios médicos, showrooms, enfim, os franqueadores começam a fazer as suas unidades para poder estar presentes em todos os pontos, né? Então eu tenho unidades físicas, mas a móvel ela vai na frente para poder mostrar um pouco da marca. Então hoje tudo que pode ser fixo, a gente costuma dizer que dá para tornar móvel, da mais simples a mais complexa. Muito bacana. Eu queria te perguntar, uma dúvida que fica, eu acredito que o telespectador em casa também pense a respeito disso. Nós estamos saindo, não estamos saindo, né? Estamos em meio ainda a uma crise difícil, um momento muito difícil para o brasileiro, principalmente para o empreendedor. Mas você acredita que a crise desses últimos, vou colocar 5 anos aí, você acredita que essa crise desencadeou essa aceleração dessa demanda, né, para unidades móveis, não? Eu acho que a crise ajudou, Bruno. Na verdade, acho que quando você junta a crise com tecnologia, com o momento realmente do mercado, ele criou esse cenário, né? Então, a crise porque o funcionário que tinha ali, às vezes, né, 10 anos, 15 anos de empresa e aí saiu por algum motivo, ele tem lá a sua rescisão, né, a sua reserva, e ele resolve investir em alguma coisa própria, que antes ele buscar um ponto fixo, onde ele tem que assinar às vezes um contrato de 2 anos, ou 3, ou 5 anos, um ponto fixo, fazer reforma, né, preparar um ponto para poder montar o negócio, que eventualmente pode não dar certo lá na frente, é complicado. Com a unidade móvel ele consegue trazer isso, né, ele compra o veículo, ele faz uma unidade menor, mais adaptada, amanhã ou depois não dá certo, ele consegue mudar a unidade, ele tem um veículo que ele pode se desfazer do veículo. Se for eventualmente um trailer, né, ele ainda não tem nem o veículo, ele está no trailer. Então é muito versátil e eu acho que atende bem essa necessidade do empreendedor.
E por outro lado, eu acho que o modelo de negócio está mudando muito, né? Eu tenho visto muitos empreendedores buscando muito ou alguma coisa que dê mobilidade ou com tecnologia. Ou eu quero criar um aplicativo para o meu negócio para que chegue nas mãos de todo mundo, né? E a escala é muito importante. Ou eu quero dar mobilidade para estar com o meu negócio em qualquer lugar e onde o cliente está, né? E eu acho que isso vem de encontro direitinho ao modelo de unidades móveis. Ainda falando sobre esse tema, Osmar, você chegou agora recentemente, eu até brinco que eu estava chamando esses dias o Osmar na internet de turista, viu gente? Porque ele foi para uma feira agora na Alemanha, acabou de chegar, mas ele aproveitou a feira e eu pensei que fosse ficar por lá, ia montar uma unidade da Ford Truck lá na Europa, que viajou quase toda a Europa depois para dar uma despressurizada. A gente já vai falar disso, pessoal. Eu queria que você comentasse ainda sobre essa questão de unidades móveis. Você esteve nessa feira, que é uma das mais importantes do setor na Alemanha. O que você viu de novidade nesse setor? E aí depois eu quero já emendar com outro tema, que é a questão de carros elétricos e de caminhões elétricos, né? O quanto isso vai, eventualmente, nos próximos 10 anos, 20 anos, impactar no trabalho que a Ford Truck faz hoje. Bom, primeiro em relação à feira, foi uma oportunidade ótima, né? A IAA, que acontece em Hannover, na Alemanha, é a principal feira de veículos comerciais do mundo, né? Então é a possibilidade de a gente encontrar empresas do mundo inteiro, empreendedores, né, de todas as partes, muita gente preocupada com essa questão de mobilidade, de logística em todos os grandes centros do mundo. Então é uma feira voltada muito para o transporte de carga e de pessoas em geral, né? E que tinha sim uma parte ali com relação às unidades móveis. Foi a primeira vez que a Ford Truck participou dessa feira, né? Eu fui, foi um prazer participar, tinham muitos implementadores brasileiros lá. Eu acho que de maneira geral está todo mundo acreditando que 2019 até 21 ou 22 vão ser 3 ou 4 anos promissores para o nosso setor, depois de alguns anos bem difíceis, né? E a gente viu muita coisa lá, tanto para o transporte de carga, eu acho que todo mundo muito preocupado com implementos mais leves para poder carregar mais carga e uma preocupação grande também com o meio ambiente, com sustentabilidade, em transferir menos peso para o pavimento, né? Que eu acho que é uma coisa legal. Os veículos, como você bem colocou, muita coisa elétrica e já até um pouquinho autônoma, então eu acho que eles estão definindo a questão das matrizes energéticas. Então a gente tem o combustível como a gente tem aqui, né, no Brasil, mas você tem os veículos elétricos e para quem tem essa facilidade vai para o elétrico. A gente viu lá também biodiesel, a gente viu algumas outras coisas e acho que cada país vai definir aquilo que é melhor. Mas os elétricos chamam muita atenção, né? A gente já vê os carros elétricos aí, na Europa então muito comum. Eu acabei passando pela Itália, né? Portugal também já tem os totens elétricos, quando você encosta na frente do restaurante, liga ali na tomada e carrega os veículos muito facilmente. E a gente pôde ver lá agora para os caminhões e ônibus também, né? Grandes veículos com a questão da energia na base do elétrico. O que eu acho que é o grande desafio lá agora é trabalhar o entorno. É importante que você tenha onde carregar, de que forma carregar, como é que o veículo elétrico conversa, né, com o entorno, com tudo que está em volta dele. E a segunda é peso, né? Porque eles ainda estão muito preocupados com isso. As baterias ainda pesam muito. O desafio agora é deixar o veículo elétrico um pouco mais leve. Mas eu acho que vai chegar por aqui. E terminando a sua pergunta em relação às unidades móveis, a gente viu muita coisa diferente lá, né? Tudo aquilo que é negócio, você consegue embarcar com uma facilidade muito grande, uma criatividade muito grande de projetos. Claro que nem tudo a gente consegue trazer para cá, né, por conta de matéria-prima e algumas legislação e essa coisa toda. A gente voltou cheio de ideias aí, vem bastante novidade. Que bacana. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa. Antes eu tenho um recadinho para você e daqui a pouco voltamos com mais Marcados pelo Sucesso. De volta com Marcados pelo Sucesso, hoje recebendo esse querido amigo, um grande empreendedor, um grande brasileiro, Osmar Oliveira, presidente, fundador e presidente da Ford Truck. É um grande prazer, mais uma vez, quero reiterar isso, Osmar, ter você aqui com a gente. Fazia tempo que a gente estava para acertar uma data, né? E finalmente deu certo. Que bom. Osmar, nesse segundo bloco eu queria falar um pouco de você, porque você tem uma carreira um pouco incomum. Você hoje atua nesse mercado, né, de soluções sobre rodas, enfim, desse modal, digamos assim, né? Mas você é engenheiro, quer dizer, você veio de outra
de outro mercado, de outra estrutura, de outra frente de atuação. Como é que se deu isso? Primeiro, como é que você começou a sua carreira nesse meio da engenharia e como deu essa transição depois para ser um empreendedor e fundar a Fortruck? Bom, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? E tive a felicidade de começar numa construtora, uma incorporadora que acabou virando paixão. Sempre gostei muito disso. Comecei como office boy, fiquei aí, sei lá, 3 ou 4 meses. Logo depois migrei para a área de telex. A área de telex sempre entrega um pouco da idade, né? Porque já vem lá de trás. E fiquei um período, 70%, 80% da demanda de mensagens era da área de suprimentos, então acabei migrando naturalmente para a área de suprimentos, recebi um convite, fui trabalhar em suprimentos. E isso foi na Chain Curi, né, que depois virou o Grupo Chain, e que infelizmente é uma das construtoras que agora entrou na mira aí da Lava Jato, né? A gente fica triste com isso. Mas o meu início foi lá, eu fiquei 7 anos na Chain Curi, depois migrei para a H. Guedes Engenharia, que era uma outra construtora com foco em saneamento, aprendi bastante lá também. Aí saí um pouquinho da parte de construção, onde eu usei bastante a questão da engenharia civil e tal, fui para a Rayovac, aí a Rayovac é aqui em Guarulhos, né, a Microlite, fabricava as pilhas Rayovac, as lanternas, e fiquei 2 anos, um período muito legal. Aí foi quando eu conheci a cidade, comecei a ter contato com a cidade, trabalhei na área de suprimentos e de apoio à produção. A Microlite migrou para Pernambuco, né, para Recife, e aí eu saí e fui trabalhar na Ericsson Telecomunicações, né? Então, de construção para indústria, de indústria para telecom. E aí fiquei na Ericsson 7 anos, a Ericsson, um grande celeiro aí, muitos talentos, viajei muito, uma empresa multinacional com ação no mundo inteiro, então oportunidades de conhecer, né, outros países, de falar outras línguas, trabalho em equipe muito forte, foi um período muito legal. Da Ericsson eu fui para a construtora a Tenda abriu capital na Bolsa, e aí eu fui contratado para fazer a direção da área técnica, então eu tinha suprimentos, projetos, orçamentos e apoio à produção. Fiquei 2 anos, foi um período excelente. Dali eu fui para a Iven, que é uma outra incorporadora, e fui trabalhar na Patrimônio, que é uma outra incorporadora. Enfim, acho que a maior parte da minha carreira foi voltada para incorporação e construção, e é uma área que eu gosto bastante. Mas nesse meio tempo, quando eu saí da Iven em 2009, um amigo comprou uma parte da Metalcar, uma empresa de implementos rodoviários que tinha uns 40 anos na época, estava tendo problema. É uma empresa familiar, e aí ele me chamou, eu estava no mercado, falou, vem para cá, vem ver se você gosta, né? Fica aqui cuidando da gestão, eu vou cuidar da parte financeira, enfim. E a gente vai tocando, existia até uma oportunidade na época de ser sócio da empresa, e eu fiquei por lá uns 6 meses, acredito, 7 meses, e gostei muito do que vi, né? Implementos rodoviários é um setor muito pujante, 2009, 2010, né? Eu fiquei acho que nesse período aí, de uma passagem para outra. E gostei muito, porque é muito ligado à economia, né, a parte de transportes, tudo aquilo que a gente veste, que a gente, né, se alimenta, que a gente consome é transportado, então eu sentia que é um mercado que ele vai ter sempre, né, vai estar sempre agitado. Se a gente pega aí no Brasil 60%, 65% de tudo aquilo que é transportado de caminhão, né? E São Paulo mais ainda, acho que chega a 90% que é transportado de caminhão. Então é um mercado forte e que eu vi como uma oportunidade. Gostei. Mas aí recebi o convite para ir para Patrimônio, que era uma outra incorporadora, e achei que não era o momento ainda de pensar em alguma coisa, né? E fui trabalhar na Patrimônio. 2 anos depois, me vi de novo no mercado, e aí tinha uma certa reserva financeira, né? Estava quase chegando nos meus 40, 38 para 39 anos. Falei, bom, acho que é um bom momento para empreender, né? Já vinha estudando isso, a minha ideia era que fosse 5 ou 6 anos para frente, mas surgiu a oportunidade, o mercado estava meio fechado para posições gerenciais de diretoria, e aí eu comecei a estudar isso. Vim em São Paulo, depois vim para Guarulhos, conversei com pessoas que eu tinha feito contato na Metalcar. Em Guarulhos fui muito bem recebido, procurei o Fácil aqui em Guarulhos na época, né? Me deram boas dicas de local, onde me instalar, como contratar, de que forma contratar, parte tributária, algumas isenções que eu poderia ter investindo em Guarulhos e tal. Depois alguns anjos que sempre aparecem pelo caminho, né? Acho que todo empreendedor precisa de um bom anjo, e eu tenho alguns aí que eu, né, não vou nem me atrever a agradecer um ou outro, porque senão eu esqueço um nome aqui, eu vou apanhar.
mas que me ajudaram muito assim a me estabelecer em Guarulhos. E aí, com o suporte todo, eu achei que era hora de fazer. A gente começou a Fortran em 2012, em março de 2012, né? E essa foi a minha trajetória até chegar aqui e começar. E a gente iniciou com a ideia de fabricar implementos rodoviários para atender os VUCs, que eram os veículos urbanos de carga, né? São Paulo e algumas principais capitais aí do país estavam começando a ter veículos menores para poder fazer a distribuição da carga dentro das cidades, né? Na capital. E a gente começou com essa ideia. Agora, Osmar, tem uma curiosidade. A gente tem hoje o programa Marcados pelo Sucesso um pouco mais de um ano e já recebemos grandes líderes, né? E você está somado a essa lista agora. Obrigado. E a gente percebe que muitos CEOs de companhias têm sido escolhidos a dedo, principalmente nessa fase tão difícil em que a gente vive no Brasil, que a gente atravessa, têm sido escolhidos a dedo. E a maioria deles tem como formação a engenharia. Seja engenharia civil, eletrônica, enfim, a que for. Por que você acredita que existe essa predileção pelos engenheiros a serem CEOs dessas grandes companhias? O que eles têm de tão especial? Eu acho que não tem nada de tão especial, né? Mas eu acho que a engenharia ela te dá uma base maior do lado exato, do lado cálculo da coisa, do lado gestão. E hoje eu tenho visto muitas empresas focadas em gestão. Eu acho que os negócios estão mais difíceis, você ter uma rentabilidade está mais complicado. No passado, você tinha um bom produto era o suficiente, um bom canal de vendas era o suficiente, o bom time era o suficiente. Hoje você precisa de tudo isso, mas se você não tiver uma boa gestão, se não tiver um olhar mais acurado ali para finanças, para a parte contábil, né, para ver se a conta fecha direitinho e tal, não vai. E o engenheiro, eu acho que ele é mais metódico em relação a isso, ele é mais cartesiano, e é isso que eu tenho visto, né? A gente já vê esse movimento nos bancos, né, há bastante tempo, né, com uma presença de engenheiro assim, muito, muito forte, e hoje cada vez mais nas empresas, né? Eu procurei até adaptar um pouquinho a minha formação, porque eu, por ter feito engenharia civil, você fica mais quadradinho, né, entre aspas. Então depois eu fiz até a pós em administração, que é para poder desenvolver um pouco mais o lado humano, pessoas, trabalho em equipe, né, um pouco mais. E fechei com finanças, porque eu acho que fecha bem. Mas eu acho que gestão hoje é o diferencial aí da maioria das empresas, por isso que os engenheiros acabam se encaixando bem. É isso aí. Agora você falou aqui na tua resposta duas palavras fundamentais que eu queria que você comentasse. Gestão e gente, né? Pessoas. Você hoje tem um time lá contigo de aproximadamente 60 pessoas, 60 colaboradores. Para o empreendedor que está nos assistindo e que tem seu pequeno negócio ou médio negócio em todo o Brasil, quais as dicas que você dá para conseguir não só atender as expectativas desse time que você tem, mas nesse momento tão difícil em que às vezes até a crise interfere até psicologicamente as pessoas, né? Naquela ansiedade, poxa, como é que está a empresa que eu estou trabalhando? Amanhã eu vou ter emprego, não vou? Quer dizer, essa questão de reforma trabalhista, você acaba, a reforma da Previdência também, você acaba tendo criando nas pessoas, nos colaboradores, uma série de incertezas. Como é que você faz para administrar essas incertezas, com as suas incertezas também, que todo empresário tem no Brasil, a gente vive de incertezas. Como é que você trabalha essa gestão de pessoas? Qual que é o teu caminho? Bom, primeiro em relação ao Brasil, eu acho que é um país que é um grande desafio para todo empreendedor, né? A gente sempre fala isso, estamos à beira agora de um governo novo, aí a gente espera que olhe um pouquinho, né, com carinho para o lado empreendedorismo, porque eu acho que tem muita gente com vontade de fazer, né, e que falta um pouquinho de condição. E eu acho assim, Bruno, são três coisas aí. Eu colocaria o gente, o gestão e cultura, que eu acho que também é importante, né? Ter um bom time faz toda a diferença. A gente tem um bom time lá na Fortran, que eu acho que todo início de empresa você vai ajustando isso, né? Hoje a gente já tem muitas pessoas lá com 5, com 6 e que vão fazer 7 anos agora em março, quando a empresa faz 7 anos. Então fica mais fácil, né? Porque o recado todo mundo já se conhece, já facilita bastante. Eu vou colocar a cultura logo em seguida, a gente definiu isso muito no início já da empresa, né? Então, hoje a gente tem essa coisa de, esse, né, é o jeitão da Fortran, que esse não é, né? Porque a cultura começa a ficar tão enraizada que você bate o olho num perfil profissional, você já sabe se ele vai se encaixar ou não, né? Então, um bom time com uma boa cultura, acho que faz toda a diferença.
E, de novo, a gestão, né, que eu acho que tem que ter. Né? Hoje não tem espaço, e a gestão, quando eu falo, é abrangente, é tudo. Né? Gestão de pessoas, do RH, né? Somos humanos, e então tem dia que um está bem, outro não está bem. Né? As necessidades básicas das pessoas e de sonhos precisam ser atendidas. É legal ver quando as pessoas começam a se desenvolver dentro da empresa, quando a empresa começa a criar condições para que as pessoas realizem esses sonhos e tudo. Então, acho que a gestão de pessoas, mas a gestão de clientes é importante, gestão de fornecedores, né? E aí vem as gestões financeiras, tributárias, jurídica, né? Você tem que olhar um pouquinho para tudo isso daí. E a dica, acho que eu sempre dou, é assim, não se afaste das informações e dos números da sua empresa. Eu acho que é o mais importante. O empreendedor, às vezes, ele coloca a cabeça dentro da operação e é tanta coisa e tanta demanda que você deixa de olhar as informações no final do mês, dar uma boa olhada nos números, ver o que aconteceu, tá dentro, tá fora, tá no azul, tô no vermelho, como é que eu vou virar? Tem que ter uma disciplina para isso. Uma boa visão holística. Tem que ter uma visão holística, tem. Osmar, a gente falou um pouco de tudo, falamos um pouco da tua trajetória, um pouco do mercado, né, de soluções sobre rodas, mas eu queria entender um pouco mais a fundo o que a Fortruck faz hoje. Você falou um pouco do início, de como ela foi criada, enfim, do que te motivou a criar a Fortruck, mas hoje que necessidades de fato ela atende hoje para o empreendedor, para o empresário? Bom, a Fortruck, quando nasceu, quase 7 anos atrás, a nossa ideia era focar no desenvolvimento de baús e carrocerias para VUCs, que são os veículos urbanos de carga. Mas logo a gente viu que o transportador que tem o VUC, ele tem um caminhão maior, né, e a gente tinha necessidade de atender também. Então a gente passou a focar na fabricação de baús de alumínio, baús lonados, que são siders, e carrocerias abertas, as carrocerias carga seca, para todo tipo de veículo sobre chassi. E aí a gente pega as vans, que são as caminhonetes, os veículos 3/4, que são os médios, os tocos e os trucados. Né? Então, do 3 metros de comprimento aí até o 12 é o que a gente passou a produzir. E isso em 2013. Em 2014, a gente passou a trabalhar a parte dos isotérmicos, que são baús preparados para o transporte de carga com temperatura controlada. Então nós isolamos com isopor ou com poliuretano para que você possa transportar sua carga em temperatura positiva, mas controlada. Né? Então tem alimentos aí com 2 graus, 5, 10, você pode ter alimentos, medicamentos, enfim. Depois nós migramos em 2015, nós incluímos, né, a parte de produtos customizados. Então não eram bem unidades móveis, mas alguns implementos para atender a parte de shows, a parte de sindicatos, para transporte de poste, carrocerias para transporte de poste, para operação e manutenção. Então começamos a criar implementos um pouco mais complexos. Em 2016, no início do ano, o mercado despencou. Né? Eu acho que o número de emplacamento de caminhões no país caiu basicamente a 1/3 do que era, e aí ficou muito complicado a gente ficar só na fabricação. Aí nós criamos a SOS Baú. A SOS Baú é um segmento, é uma empresa, né, da Fortruck voltada para reforma e serviços multimarcas. Então ali a gente fabrica baú, sider, carroceria e mesmo unidades móveis de todos os tipos de marcas. Né? Muitos fabricantes, infelizmente, não estão mais no mercado e a gente viu que era uma oportunidade boa, né, para aquele transportador que vai buscar o fabricante não está mais no mercado, ele precisava reformar e a gente criou a SOS Baú para isso. Né? Em 2017, com a retomada do mercado, o mercado voltando um pouquinho, aí a gente olhou para as unidades móveis. Né? A gente começou a ver essa necessidade do empreendedor de querer embarcar o negócio dele e aí começamos a trabalhar forte nisso. Né? E hoje a gente já fez aí confeitarias, quitandas, academia de ginástica, né? Supermercados sobre rodas. Nesse momento a gente está fazendo um consultório médico, um outdoor sobre rodas. Então assim, tudo aquilo que pode ser fixo pode ser móvel e a gente está trabalhando bem nisso. Então hoje, basicamente, a gente está nessas 3 linhas. Os implementos rodoviários, as unidades móveis e reformas de serviço. É o que a Fortruck faz. Agora, de 2017, que foi quando você finalizou essa trinca, digamos assim, né, esse tripé de atuação, para cá, para 2018, falando em números, quanto você cresceu, quanto você prevê o fechamento desse ano de 2018 em termos de crescimento percentual? Eu sempre falo, né? A Fortruck de 2012 para cá, ela vem dobrando de tamanho basicamente a cada 2 anos, né? Mesmo quando a gente pega o Vale, que foi 2015 e 2016, a gente teve um crescimento expressivo. E em 2018 a gente está comemorando um ano excelente, porque o nosso resultado ele é 130% maior do que foi em 2017, 130%.
Se a gente olhar para o mercado, por exemplo, de venda de caminhões, que está aí 50%, 55% a mais do que o ano passado, o 130 a gente está bem descolado disso. E eu acho que por 2 motivos. Primeiro, o mercado que realmente está melhorando, né? Principalmente o segundo semestre desse ano, o aumento na venda de caminhões. Eu acho que agora, definida a eleição, a confiança também do empresário que volta, né? Ele tendo confiança e tendo fonte de financiamento, tudo acontece. Então tem esse lado. E o segundo, que eu acho que é a diminuição da oferta. Quando nós iniciamos lá em 2012, nós éramos em 13 ou 14 empresas fazendo a mesma coisa em São Paulo. Hoje somos em 6 ou 7, né? Então a gente tem basicamente metade da oferta. Isso acabou ajudando também, acho que deu uma peneirada boa, né? Tá bem depurado. Tá, né? Bem depurado o mercado, né? Legal. Osmar, a gente está chegando ao final, infelizmente o programa tem um tempo ainda bem escasso, mas eu quero te agradecer demais pela presença. Finalmente conseguimos uma agenda, né, para a gente bater um papo. E obrigado, e a porta sempre aberta para vocês aqui. Tá, joia. Gostei muito de participar, obrigado. E espero outros convites aí futuramente. Como as coisas acontecem muito rápido lá, a gente sempre tem assunto. Com certeza, com certeza. Só um adendo que eu quero fazer, não deu tempo de a gente falar, você falou que quero ter outras oportunidades. O Osmar é um dos patrocinadores do esporte nacional. Ele patrocina a Copa Truck, não é isso? Copa Truck. A antiga Fórmula Truck, né? Hoje Copa Truck, com etapas no Brasil e também no exterior. Então, parabéns também por essa iniciativa. Nós, empresários, temos que sempre incentivar o esporte, a cultura, enfim, a educação como um todo da população, enfim, né? E eu quero já deixar contigo o compromisso firmado, que o Marcados pelo Sucesso vai acompanhar uma das etapas da Copa para prestigiar você. Que joia. A nossa equipe é a Lucar Motorsport, né? Tem os 2 pilotos lá, o Beto Monteiro, né? Que é um dos pilotos mais respeitados aí do circuito e um dos mais experientes, e o Luiz Lopes. E a final desse ano vai ser no dia 2 de dezembro agora, já fica o convite, vai ser em Curitiba, grande final, uma festa danada, a gente vai com a equipe da Ford Truck para lá, se tiver oportunidade já está convidado. Tá feito aqui o compromisso, tá bom? Tá, joia. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Bruno. Tá? Mais uma vez. Obrigado. A você de casa, eu agradeço a sua audiência em todo o Brasil e convido vocês a acessar o nosso site, marcadospelosucesso.com. Lá você pode acompanhar também as nossas mídias sociais e os programas que nós exibimos pela televisão. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, uma boa semana.